Fala incomparável, meu nome é Ezra Santana e seja muito bem-vindo a Experian. Dias atrás nós postamos um vídeo aqui falando sobre o Power BI, o que é essa ferramenta, coisas que você é capaz de fazer com ela. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como dar os primeiros passos dentro do Power BI e criar o seu primeiro dashboard. Você vai ver que em poucos minutos você será capaz de sair de uma planilha dentro do Excel e transformar essa planilha em um dashboard cheio de gráficos e insights para o seu negócio. Vamos nessa. Então, vamos aqui para a nossa tela. Eu já estou com o meu Power BI aqui aberto e eu vou fazer o primeiro processo, que é importar os dados. Os dados são aqui, é uma planilha do Excel, tá? Que tem os registros de uma venda. Então, a gente vai fazer um dashboard de venda aqui, ok? Então, como é que a gente faz isso? Ó, obter dados, eu venho aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Vou procurar aqui minha fonte, ó, vendas, essa tabelinha aqui do Excel, e vou abrir. Ele vai abrir uma tela aqui que vai me mostrar, na verdade, um panorama ali do que são os meus dados, quais são as colunas. Não vai mostrar todas as linhas, obviamente, mas eu consigo ter uma ideia do que eu estou importando aqui para o Power BI. Olha lá, seleciono a minha planilha, ele vai listar todas as planilhas que tiver dentro desse arquivo do Excel, ok? Então seleciono o que eu quero, ele vai me mostrar mais ou menos aqui o que é que tem dentro dessa planilha. E eu tenho duas opções aqui, ó, ou carregar e transformar os dados. Se eu clicar em carregar, ele simplesmente vai importar os dados aqui para o Power BI. Mas se eu transformar aqui, eu clicar em transformar os dados, ele vai abrir o outro ambiente que é o Power Query. E é lá que a gente vai fazer algumas transformações dos nossos dados. Nem sempre os dados da fonte estarão limpos, estarão prontos para o uso ali. Então é dentro do Power Query que a gente vai fazer todo esse processo de limpeza e transformação dos dados, ok? Então vou clicar aqui, ó, em transformar os dados e verificar se existe alguns dados que precisam ser limpos, alguns processos que eu preciso fazer dentro dessa planilha para trabalhar com os meus dados, ok? Então eu já tenho aqui, ó, perceba que nessa lateral ele vai registrando todos os passos, todos os processos e transformações que eu estou aplicando nessa planilha. Ele aqui, ó, automaticamente ele já pegou, já fez algumas coisas aqui, ó. Tem uma primeira linha aqui de fonte, já fez a navegação da planilha, cabeçalhos promovidos, ou seja, ele já pegou a primeira linha, reconheceu que aquilo é um cabeçalho e já promoveu aquilo como um cabeçalho, já botou aqui em cima. Já mudou também o tipo dos meus dados, tá? Então, cada coluna aqui, ó, tem a primeira coluna que é a coluna de data, ele já identificou que é a coluna de data. Nota fiscal aqui, que é um número, ele já colocou um número aqui, ó. Código do produto, um número. O nome do produto, ele colocou como um texto, né? Então, ele já foi identificando alguns processos automaticamente aqui e já foi fazendo esse tipo de transformação. Só que eu quero fazer alguns outros passos, beleza? Primeira coisa, ó, planilha aqui, eu vou renomear, tá? Então, eu vou dar um duplo clique aqui e vou colocar vendas para ficar fácil a minha identificação. Feito isso, ó, eu tenho uma coluna aqui de data. Eu não tenho aqui outra informação de data. O que é que eu quero, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma análise mês a mês. Eu não tenho a informação do mês aqui. Então eu quero tirar dessa coluna aqui, criar uma outra coluna com essa identificação de que mês eu estou me referindo naquela linha ali determinada, ok? Então como é que eu faço isso? Eu clico na minha coluna aqui, eu venho adicionar coluna aqui em cima. E aqui eu tenho uma opção de data, ó, e eu consigo extrair, a partir dessa data aqui, várias outras informações. Então, por exemplo, eu posso extrair o ano, eu posso extrair um mês, o início do mês, o fim do mês, o nome do mês, posso extrair o trimestre, o número da semana, então eu consigo fazer vários processos aqui. Eu quero que você perceba isso, que o Power BI me permite fazer vários processos de transformação que, teoricamente, eu precisaria criar linhas de código, e aqui eu consigo apenas com um clique fazer todo esse processo. Então, eu cliquei em adicionar coluna, data, eu quero aqui primeiro o mês, ele vai me trazer o número do mês referente àquela data. Então, ele já criou, adicionou uma coluna nova aqui, ó, um mês, e já identificou aqui como um número, beleza? Eu vou criar uma outra coluna também, que é não só o número do mês, mas eu quero também o nome do mês. Então, clico em data de início, clico aqui na data de emissão, perdão, clico aqui na data, venho aqui em mês e eu pego o nome do mês. Ele vai criar uma nova coluna, agora listando ali os nomes dos meses para cada dia dessa aqui, das linhas da minha tabela. Olha lá, janeiro, fevereiro, março, bem legal, né? Vou fazer mais um processo de transformação nessa coluna aqui agora. Eu não quero, digamos que eu quero abreviar, tá? Deixar primeiro todos com a letra maiúscula aqui, começar com a letra maiúscula, ok? E eu quero só os 3 primeiros caracteres, para ficar algo ali mais abreviado, na hora que eu jogar também dentro de um gráfico, fica melhor a visualização. Beleza? Como é que eu faço isso? Seleciono a minha coluna, clico com o botão direito em cima dela, e eu tenho aqui, ó, transformar. E aqui eu tenho algumas opções de transformação. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem, ficar mais fácil de enxergar. Vamos lá de novo. Nome do mês, transformar. Eu tenho a opção aqui, ó,
colocar cada palavra em maiúscula, ou seja, ele vai colocar a inicial de cada palavra aqui com uma letra maiúscula, ok? Ele está carregando, já fez. E agora como é que a gente faz para abreviar esse nome aqui? Primeiro que eu venho aqui, ó, clico na coluna, agora em transformar, e eu tenho uma opção aqui ó, de extrair, e ele vai me dar algumas opções. A duração, os primeiros caracteres, os últimos caracteres. Como eu quero os 3 primeiros caracteres, então eu vou extrair os primeiros caracteres aqui e eu vou colocar a quantidade de caracteres que eu quero que ele extraia. Então, apenas aqui, 3 e dou um OK. Mas é isso, ele vai cortar o nome do mês, deixando apenas os 3 primeiros caracteres que eu determinei lá. Perfeito? Então, já fizemos as nossas transformações aqui. E mais um detalhe que eu quero fazer aqui nessa minha tabela. Perceba aqui, ó, nos meus registros aqui, eu tenho apenas ó, uma coluna aqui que é de quantidade e eu tenho uma outra coluna aqui que é o valor unitário. Eu não tenho, por exemplo, uma coluna identificando aqui qual foi o valor total daquela transação, daquela venda. A gente pode adicionar uma coluna fazendo com que ele multiplique essa coluna por essa. Cada linha dessa aqui ele vai fazendo a multiplicação. E aí sim a gente vai ter uma coluna nova ali, que a gente pode colocar o nome de receita, por exemplo, e a gente vai ter o valor total daquela venda, ok? Como a gente faz isso? Vamos lá novamente, ó, adicionar coluna. Dessa vez a gente vai escolher a opção aqui, ó, coluna personalizada. E aqui ele vem, eu vou colocar aqui o nome receita, que vai ser o nome da minha coluna. E aqui eu precisaria escrever um código, mas é tão simples que é só eu clicar nas colunas que eu quero. Então vai ser a quantidade, ó, quantidade de itens, do duplo clique, vezes, que é o asterisco, né? E eu escolho a segunda coluna, que é o valor unitário. Ou seja, multiplicando a quantidade de itens pelo valor unitário. Ele já identificou aqui ó, que eu não tenho nenhum erro na sintaxe, então dou um OK aqui e ele vai criar uma coluna nova com essa operação. Ok, receita, e já tem um valor que é a multiplicação da quantidade de itens com a quantidade de valor unitário. Simples desse jeito. Só preciso agora fazer uma transformação aqui do tipo, né? Ele veio aqui com ABC 1, 2, 3, ou seja, está sem tipo determinado. Como é um valor aqui monetário, a gente pode colocar um valor decimal. Perceba que ó, tudo que eu estou fazendo, ele está registrando aqui na minha lateral direita esse passo a passo. Ou seja, se eu substituir o meu arquivo lá na fonte ou adicionar novas linhas, todas as linhas, todos os novos registros vão passar por esse processo aqui sem que eu precise ficar fazendo isso novamente. Ele já faz automático. Beleza? Terminei meus processos de transformação, volto aqui em página inicial e clico em fechar e aplicar. Ele vai carregar os dados, vai carregar toda a minha transformação para a gente fazer, dar prosseguimento aqui e criar os nossos gráficos, ok? Pronto, os dados estão carregados. Perceba que agora eu tenho aqui na minha lateral direita, ó, na aba dados aqui, a tabela que a gente importou do Excel, vendas, que a gente até renomeou. Se eu abrir aqui, ó, perceba que eu tenho aqui listado todas as minhas colunas, tá? Todas as colunas daquela tabela, elas vão aparecer aqui. E aqui eu tenho o Canva, onde a gente vai desenhar o nosso dashboard, beleza? Se a gente vir aqui, ó, nessa parte de exibição do modelo, a gente teria aqui, por exemplo, todas as nossas tabelinhas, se tivesse importado várias tabelas, todas essas tabelas apareceriam aqui. E é aqui que a gente faz a relação de uma tabela com outra, tá? Ligando cada tabela através das chaves, tá? Mas a gente só importou uma tabela, a gente não vai precisar fazer esse processo. Então a gente volta lá para a parte inicial, beleza? E a gente vai começar o nosso dashboard. Primeiro, a gente vai inserir aqui, eu vou inserir uma forma, que vai ser um retângulo, e eu vou colocar aqui em cima um retângulo como se fosse ali o topo do meu dashboard, ok? Então eu vou criar esse retângulo aqui, deixa eu fechar essa aba de filtro que a gente não vai precisar dela. Coloquei esse retângulo aqui e vou alterar a cor dela, tá? Venho aqui na parte de edição, tamanho e estilo, preenchimento. Deixa eu ver se é preenchimento, não é tamanho e estilo, é estilo de forma, preencher. Aqui onde está azul, eu vou escolher agora uma outra cor, um roxo, esse roxo aqui, ok? Pronto, feito isso, eu vou colocar agora o título do meu dashboard. Vou colocar aqui dashboard de venda para ficar fácil a identificação. Clico aqui ó, em inserir novamente, ó, caixa de texto, e ele abriu uma caixa de texto aqui que eu posso digitar o texto que eu quero. Dashboard de vendas. E aqui eu tenho alguns processos de manipulação desse texto, tá? Então eu posso aumentar, vou colocar aqui, por exemplo, 32, acho que foi até grande demais. 28, vou colocar como negrito, vou colocar aqui também a fonte, esse cinza bem clarinho aqui, e vou diminuir, que eu vou colocar ele em cima da parte roxa, né? Vou puxar ele aqui para cima e perceba que ele está com fundo branco aqui ainda, né? Então, eu clicando na caixa de texto aqui, ó, tamanho e estilo, onde tem tela de fundo, eu posso desativar. Então, ele vai ficar só o meu texto ali. Puxa um pouquinho para...
Posso até diminuir aqui, acho que ainda ficou grande esse texto, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, vou botar 24. Pronto, meu título já está feito e agora a gente vai partir para as nossas métricas, nossos KPIs. A gente vai criar um conjunto de cards aqui, alguns cartões, onde a gente vai exibir os KPIs, beleza? A opção que eu vou colocar aqui é esses aqui de cartão, ó. Ele vai preencher toda a minha lateral aqui e aqui eu já posso ir adicionando as métricas que eu quero. Então a gente criou lá, por exemplo, o receita. Então já vou dar um clique aqui em cima da minha coluna de receita, nesse checkbox aqui, para ele adicionar essa medida, essa coluna, na verdade, dentro desse cartão aqui. E perceba o que é que vai acontecer. Ó. Quando eu cliquei, ó, ele já adicionou um número aqui, ó, e perceba que nessa lateral aqui, nos dados, ó, ele já colocou soma de receita, ele já fez um processo automático aqui, ele já somou toda aquela coluna e jogou aquela informação aqui dentro. Bem legal, na verdade. E eu posso aqui agora, ó, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do rótulo, que eu estou achando o tamanho do texto, né, que está muito grande. Vamos botar aqui 20. Vou botar aqui 22 por enquanto. Beleza? Que a gente vai adicionar outras medidas também. Então, a gente adicionou receita. A gente pode usar também aqui, ó, quantidade de itens. Vou dar um clique aqui também, ó, quantidade de itens. Ele já botou a soma de quantidade de itens. Vou colocar aqui também, ó, a gente tem uma coluna. Se eu clicar aqui na lateral, eu consigo enxergar a minha tabela, tá? E eu tenho uma coluna aqui, ó, que é de nota fiscal. Então, se eu somar essas notas fiscais, as notas fiscais distintas, eu tenho ali a quantidade de vendas, não é verdade? Então, eu posso chegar aqui, ó, adicionar, clicar em nota fiscal. O que ele vai acontecer? Ele vai somar, porque ali é um número, né? Mas eu posso alterar esse tipo de matemática que ele está fazendo aqui por trás. Então eu clico aqui em cima, onde tem soma, tá vendo? Resumo, ele tá soma. Eu tenho as outras opções aqui, ó. Eu tenho média, tenho mínimo, tenho máximo, eu tenho a contagem distinta, e é exatamente isso que eu quero, a contagem distintas. Então ele fez a contagem distinta aqui. E por último, eu posso fazer também a quantidade de produtos diferentes que eu tenho aqui nas minhas vendas, né? Então, posso adicionar também aqui a coluna, nome do produto, aqui, ó, produto. O que ele vai acontecer? Ó? Ele vai adicionar aqui como primeiro produto, se eu mostrar aqui, ele vai ter que editar aqui, ó. Vamos editar esse cartão aqui, ó. Layout. Ele está exibindo apenas 3, tá vendo? Número máximo de cartão, 3, eu vou botar 5 aqui. Pronto. Perceba que aqui agora, ó, em produto, ele está mostrando o nome de um produto. Eu não quero isso. Ele pegou o primeiro produto que ele achou lá na tabela e jogou aqui. A gente pode fazer essa alteração também. Em vez de ser o primeiro, eu quero que ele faça uma contagem distinta de produto. Pronto, tem uma quantidade de produtos distintas ali. Ok? E aqui a gente pode fazer alguns processos de manipulação nesses cartões. Então, seleciono ele. Tamanho estilo aqui, ó, tela de fundo. Eu posso tirar essa tela de fundo. Eu posso colocar também aqui em cartões o retângulo. Eu quero um retângulo com os cantos arredondados, posso colocar aqui. Ele vai me dar a opção, inclusive, de escolher o raio para esse arredondamento, né? Então, eu posso botar aqui 10. Posso também escolher aqui, ó, tela de fundo eu posso deixar, que eu vou deixar em branco mesmo. E a borda eu posso tirar, beleza? Outra coisa que eu posso fazer aqui, para destacar esses cartões aqui do meu fundo, que está todo branco, clico todo o meu dashboard aqui, na parte em branco, venho aqui em tela de fundo e eu posso modificar essa cor, colocar esse cinza e eu posso inclusive tirar toda a transparência dele, eu vou enxergar o cinza aqui, só que ficou muito escuro, então vamos editar isso aqui, ó, colocar um cinza um pouquinho mais claro. Bom, já é o suficiente para dar aquela diferença entre o cartão e o plano de fundo do meu dashboard. Posso colocar também mais uma opção aqui de colocar uma sombra nos meus cartões. Ó. Então vem aqui em cartões, opções aqui de sombra, ele vai adicionar, ficou uma sombra muito agressiva, não é verdade? Então eu posso vir aqui, ó, mudar também a sombra para um cinza um pouco mais claro. E fica bem melhor, bem mais agradável também de ver. Beleza? Feito isso, eu acho que agora a gente pode partir para os nossos gráficos de fato. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um gráfico aqui do meu faturamento por mês. Então vamos lá, eu vou escolher aqui um gráfico de colunas para representar o faturamento por mês. Vou diminuir isso aqui. Acho que esse tamanho aqui está bem legal. Vou aumentar só aqui. Pronto, quando eu clico no meu gráfico, ele tem as minhas opções de campo aqui, ó, o eixo X, o eixo Y. No eixo X eu quero o nome do mês, que a gente colocou lá abreviado, né, nome do mês. E no eixo Y, que é o faturamento, que é a medida de receita. Ok? Olha só o que aconteceu. Ele está ordenando o meu gráfico aqui, ó, por ordem alfabética
do nome do mês aqui, tá? Do nome do mês. Eu posso mudar isso. Primeiro, que eu preciso ordenar o nome do mês aqui por uma sequência numérica lógica, né? A gente pode utilizar, inclusive, o número do mês para fazer essa ordem, para ele reconhecer que janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo. Como é que a gente faz isso? Então a gente clica aqui no nome do mês, ó. Aqui em cima ele já vai alterar e mostrar a opção de classificar por. Então eu posso clicar aqui, ó, classificar por mês, que é o número do mês. Ele vai fazer a classificação daquela coluna pelo número do mês aqui dentro do meu gráfico. E eu posso mudar o tipo de classificação aqui, ó. Ele está classificando, ó, por receita, ou seja, está pegando do maior para o menor. Eu não quero que ele classifique por receita. Eu quero que ele classifique pelo nome do mês. E ele está pegando decrescente aqui, né, de dezembro até janeiro. Então a gente muda aqui, ó, classificar eixo, classificar em ordem crescente. Pronto, e aqui eu garanto que ele vai de janeiro até dezembro, seguindo aí a ordem cronológica, ok? Podemos fazer algumas alterações aqui, ó. No eixo X eu não preciso desse título aqui, para não ficar redundante. Então clico aqui no eixo X, em formato, né, eixo X, e desativo o título. E eu posso mudar também a cor da minha coluna. Deixar a cor da coluna igual à minha barra superior aqui, para ficar muito mais harmonioso e até mais bonito. Posso colocar também aqui, ó, vamos ver, aqui no plano de fundo, tamanho e estilo, fronteira visual, eu vou ativar, para eu conseguir fazer aquele raio de 10, ok? Aqui eu posso deixar branco mesmo a cor da minha fronteira visual, ou seja, ele já fez a curva aqui, ó, falta agora adicionar a sombra. E aqui, ó, ativa a sombra está muito agressiva, eu venho e coloco a sombra mais clarinha. Pronto, já temos mais um gráfico criado aqui, e agora a gente vai criar outro gráfico que vai ser o faturamento aqui por linhas de produto. A gente vai usar um gráfico de rosca. Eu vou adicionar um gráfico de rosca, ele já adicionou aqui embaixo. Vou diminuir um pouquinho ele. E aqui, de novo, qual é o valor que eu quero? Receita por linha de produto. Então, clico aqui em receita, já adicionou os valores. E aqui em legenda, eu vou adicionar a linha do meu produto. Linha de produto. Olha lá, separou aqui o que é alimento, o que é bebida. Já fez a proporção aqui também, ó, a quantidade, a receita, na verdade, né? E também a porcentagem que representa cada uma daquelas linhas, daquela categoria, né? Uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, que vai adiantar muito o meu processo, é eu pegar todo esse processo que eu fiz de formatação desse visual e aplicar nesse visual daqui de baixo. Como é que eu faço isso? Por exemplo, as curvas, né, as bordas arredondadas, a sombra. Então, ó, seleciono o gráfico que eu quero, venho aqui no pincel de formatação, ó, clico no pincel de formatação e clico em cima do meu gráfico aqui. Cliquei, ele já aplicou aqui, ó, a sombra, os cantos arredondados, e agora a gente basta alterar as cores e essa posição da legenda que eu também não gostei muito. Então, seleciono meu gráfico, eu venho aqui agora venho aqui em legenda, legenda, posição da legenda, centralizar à esquerda. Então ele vai ficar à esquerda do meu gráfico. E agora também alterar as cores, né? Então eu venho aqui em fatia, em alimentos eu vou pegar o roxo que a gente está utilizando, e em bebidas eu vou colocar o cinza, esse cinza aqui um pouco mais escuro. Beleza? Para diferenciar. Mais um gráfico criado, e a gente vai agora criar um gráfico aqui de receita por equipes de venda, ok? Para isso eu vou utilizar um gráfico de barras horizontais. Vou jogar ele aqui, ele já encaixou aqui no meu espaço. Mesma coisa, então, receita, eu vou jogar aqui no eixo X, e no eixo Y eu quero a minha equipe de vendas, ok? Mesma coisa, vou selecionar o gráfico, vou pegar aqui, ó, pincel de formatação e aplicar em cima, para ele já pegar algumas formatações desse gráfico e já aplicar aqui, adiantando bastante o meu trabalho. E aqui, ó, eu posso tirar o título no eixo X, posso remover aqui, ó, que eu não preciso dele. E basta só ajeitar aqui a questão de espaçamento, para ficar aqui bem adequado. Vou diminuir um pouquinho aqui, vou diminuir esse aqui um pouquinho também. Pronto. E agora eu vou criar só mais um gráfico, que vai ser aqui uma lista, aqui na verdade um gráfico de barras horizontais também, que vai ser o faturamento por produto, por grupos de produto, ok? Mesma coisa. Barras horizontais, vou puxar aqui até aqui embaixo. Aqui em cima, eu vou diminuir um pouquinho, aumentar o espaçamento aqui também, ok? No eixo X, mesma coisa, receita. No eixo Y, eu quero o meu grupo de produto. Grupo de produto, arrasta aqui para o eixo Y. O que a gente pode fazer? Pego esse gráfico aqui, pincel de formatação, aplico sobre o meu novo gráfico que eu acabei de fazer.
E olha só, já temos um dashboard criado e muito melhor trabalhar com um dashboard como esse para trazer novos insights, trazer informações. Bem melhor trabalhar com isso aqui do que trabalhar com aquela planilhona ou então tabelas dinâmicas dentro do Excel, não é verdade? E para finalizar, eu vou te dar uma outra dica. Olha só o que a gente pode fazer aqui, inclusive dentro do Power BI. Tá vendo que nesse gráfico aqui eu tenho uma queda aqui ó, de faturamento do mês de janeiro para o mês de fevereiro? Olha só que legal. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima do mês de fevereiro e colocar aqui, ó, analisar, explicar a diminuição, ele vai trazer uma tela trazendo vários insights explicando o motivo daquela queda de faturamento, daquela queda de receita. E aí facilita muito, você pode inclusive adicionar esses novos gráficos ao seu dashboard, facilita também a trazer novos insights que você não estava olhando, não tinha percebido quando você estava fazendo ou criando o seu dashboard. Olha só, aquele primeiro ele explica, ó, em relação aos produtos, ó, os produtos tais aqui que são que teve uma maior queda entre os produtos, ele mostra aqui quais são os produtos que apresentaram a maior queda, tá? Ele fala também em relação ó, aos vendedores, ao gerente, na verdade, que Gabriel foi o que teve a maior queda entre os gerentes. Ou seja, ele vai trazendo vários insights aqui, bem legais, que você pode, inclusive, adicionar um gráfico desse daqui dentro do seu dashboard. Muito bom, na verdade? Para finalizar, a gente pode trabalhar com alguns filtros, né? Acrescentar nesse dashboard alguns filtros. Você pode usar filtros aí de data, um filtro de vendedor, por exemplo. A gente vai usar aqui um filtro de supervisor de venda, e a gente pode trabalhar com esse gráfico, com esse dashboard de maneira dinâmica. Então, eu vou escolher aqui a opção ó, de segmentação de dados, essa nova segmentação de dados aqui, ó, ele já traz com o nome do mês. Ó. Ele está trazendo aqui o nome do mês, só que eu vou tirar esses gráficos. Opa, ele transformou, perdão. Eu estava com esse gráfico aqui selecionado e quando eu cliquei ele mudou o tipo. Então vou clicar aqui fora. Vou clicar aqui fora não vou clicar em gráfico nenhum, na verdade, no plano de fundo. Vou criar um novo segmentador de dados aqui. Acrescente segmentador de dados. Ele vai pedir o campo, né, com que ele vai fazer esses filtros. E eu quero pôr supervisor. Ele já acrescentou aqui, ó, eu quero apenas uma linha horizontal com todos os supervisores. Então eu preciso fazer uma pequena edição aqui. Então seleciono o meu segmentador de dados. Eu venho aqui ó, em Layout, o número de linhas mostradas, eu quero apenas uma linha. E a coluna, como eu tenho 5 supervisores, eu quero 5 linhas aqui, ok? E aqui eu posso agora aumentar o espaço para caber todos os supervisores. Aqui em cima. E aí eu posso diminuir, inclusive, a fonte, tá? Os botões. Posso tirar a borda. Posso tirar a tela de fundo aqui também. Posso tirar o título. E jogar ele aqui um pouco mais para cima. E aqui, ó, quando eu passo o mouse, eu já percebo que ele já sinaliza ali. E basta selecionar um e todo o meu dashboard será filtrado. Então você percebe que uma ferramenta tão robusta como essa e tão poderosa, qualquer pessoa em poucos passos, em poucos minutos, consegue criar um dashboard que traga ali um valor real para o seu negócio e responda algumas perguntas da sua empresa. Aqui a gente eu só mostrei algo bem superficial, mas eu vou te dar uma dica. Aqui na descrição eu vou deixar um link com um mini curso gratuito sobre Power BI. Lá a gente vai avançar um pouco mais. Vai mostrar algumas dicas de tratamento de dados, limpeza de dados, modelagem de dados. Vai te ensinar a criar algumas medidas em DAX para você fazer análise mais avançada, tá? Então não perde essa oportunidade, já se inscreve e faz esse mini curso gratuito. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente está trazendo aqui do mundo do Power BI, da análise de dados para você, ok? Deixa o seu like, deixa o seu feedback e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!